Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Quem fala isso? Quem fala isso? Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Eu vou repetir: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça, peça que Deus venha ministrar o seu coração nesta noite. Amado Jesus, obrigado por tudo que já está acontecendo neste lugar, obrigado por tudo que já aconteceu hoje em nosso primeiro culto, obrigado porque podemos adorá-lo, obrigado porque podemos, Deus, ser ministrados pelas suas verdades, pela sua palavra. Obrigado porque eu sei que pessoas já foram visitadas pela tua presença. E se tem alguém aqui nesta noite, Deus, enfermo, angustiado, oprimido, se tem alguém aqui nesta noite preocupado, apreensivo, desanimado, que tudo isso, Deus, que tenta de alguma forma aprisioná-los, caia por terra agora em nome de Jesus, e que a tua palavra ela possa trazer a vida, a verdade, o alimento, o sustento, a direção que nós precisamos para a nossa caminhada. Libera, Senhor, o entendimento da tua igreja, dos teus filhos e filhas, para que ao receberem deste entendimento, eles possam, Deus, aplicar em suas vidas, e aplicando eles sejam visitados pela manifestação sobrenatural do Senhor. Nós não clamamos, Senhor, somente pela bênção ou pelo favor. O que nós queremos é uma igreja, Deus, que tenha experiências sobrenaturais, uma igreja tomada e conduzida pelo Teu Espírito Santo, uma igreja, Senhor, que viva experiências ímpares de forma que nunca viveram, uma igreja, Senhor, que esteja preparada para, Deus, o arrebatamento, o buscar da noiva. Essa é a nossa oração, e que a Tua palavra ela nos leve, Deus, contribua para nos levar a este lugar. É a minha oração em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Obrigado, Robertão. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Deus na Minha Casa. E a ideia, desta série, dirigida, com certeza conduzida pelo Espírito Santo, é nós entendermos que a presença de Deus ela muda tudo. A ideia dessa mensagem, dessa série de mensagens, é nós entendermos a manifestação da presença de Deus em nossa casa e o impacto que essa presença traz. Na primeira semana, pastor Ronaldo, nós pregamos sobre a Arca da Aliança, representando a presença de Deus na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Davi ele tem um incidente, e aquele incidente deixa ele amedrontado em trazer a presença de Deus, ou que representava a presença de Deus, Alana, para o centro do seu governo em Jerusalém. E até ele entender o que tinha acontecido com aquele rapaz Uzá que morre, a Bíblia diz que ele deixa Elaine, a arca, na casa deste homem. E a arca do Senhor, ou seja, a presença de Deus, ela foi tão extraordinária, que depois de 3 meses, Maurício, chegou a notícia para Davi, dizendo assim: Obed-edom foi abençoado, a casa dele foi abençoada, a família dele foi abençoada. E na primeira semana nós entendemos que onde a presença de Deus se manifesta, ali haverá favor de Deus. E se não existe provisão, se não existe paz, se não existe graça, se não existe favor de Deus em nossa casa, talvez, Eliseu, está faltando a presença. Na segunda semana, continuando a série, Deus nos levou a um paralelo da vida de Abraão e a vida de Ló, o seu sobrinho, quando o próprio Deus visita a tenda de Abraão nos carvalhais de Manre, e a Bíblia diz que o Senhor traz a ele a cura da sua esposa estéril. Deus traz um milagre para a casa dele e o cumprimento de uma promessa de décadas. E Sara, naquele instante que Deus visita, ela passa, ela engravida depois dos seus 80 anos, e o milagre que Deus tinha prometido se cumpre. Porém também entendemos nessa mesma noite a escolha, a decisão de Ló, o sobrinho de Abraão, que decidiu se afastar de Abraão e ir para um lugar que ele não deveria estar. E a Bíblia diz: e Ló foi para Sodoma, e para as campinas de Sodoma, o lugar onde os homens eram perversos. Ou seja, ele se afasta de onde está a presença de Deus, Esther, e a casa dele desmorona literalmente. Ele perde tudo que ele tinha. Sua esposa, quando sai junto com ele e as suas filhas, conduzido pelos anjos, tem o seu coração em Sodoma, literalmente paralisada no meio do caminho.
Ló se esconde em uma caverna com as suas filhas, e o coração das filhas estava tão comprometido que a Bíblia diz que elas abusaram do próprio pai e geraram 2 filhos que se tornaram, Will, em 2 nações terríveis, terríveis. E nós entendemos que quando escolhemos estar nos lugares onde Deus não está, onde a presença dele não manifesta, a nossa casa vai perecer. Na semana passada, a 3ª semana da série, nós fomos ministrados pela passagem e a parábola da mulher que perde a sua dracma, entendendo que a dracma ela representa valores, ela perde dentro da sua casa. Entendemos que muitas famílias têm perdido os valores, sejam morais, sejam os princípios, e quando se perde esses valores, nossa casa fica vulnerável, e a única forma de podermos resgatar os valores perdidos é quando nós trazemos a luz. A luz é a palavra, a luz é a presença de Cristo, a luz é o Espírito Santo, amém, queridos? Nós entendemos que aquela mulher varre a casa, é tirar tudo aquilo que atrapalha, Tiago, essa manifestação da presença do Senhor. E hoje nós encerramos essa série com Apocalipse capítulo 3, verso 20, onde o próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Nós precisamos fazer, Rafael, uma boa avaliação sobre esta passagem. E essa avaliação, Kettner, tem o objetivo de nos levar à compreensão se de fato Deus está na nossa casa, se de fato Deus está manifestando em nosso lar. Deus, ele não vai invadir, ele não vai meter o pé na porta da sua casa, ou seja, da sua vida. Ele não vai entrar, ele não vai obrigar você a ter a presença dele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Pastor, como é que eu posso saber se Deus ele está, se Jesus ele está na minha casa ou não, se a presença dele é na minha casa ou não? Sabe como que você vai conseguir compreender isso? Número 1, avaliando como estão os comportamentos das pessoas dentro da sua casa, avaliando como é que está o ambiente de paz dentro da sua casa, avaliando a provisão dentro da sua casa, avaliando a manifestação da graça na sua casa. Se sua casa tem sido um lugar de contenda, de brigas, de discussões o tempo todo, de xingamentos, eu pergunto isso com muito amor e carinho: será que a presença de Deus está lá? Se sua casa é um lugar de mentiras, de enganos, será que Deus está presente lá? Se a sua casa é um lugar de imoralidade, se a tua casa é um lugar de situações que profanam o nome do Senhor, eu pergunto: será que Ele está lá de fato? Eu não estou aqui para julgar, porque cada um vai fazer a sua avaliação, mas nós não vamos dizer que Deus está em nossa casa só porque temos uma Bíblia aberta no Salmo 91. Nós não vamos declarar que Deus está na nossa casa só porque de vez em quando a gente vem à igreja, ou uma vez por semana a gente está participando de um culto. E não estou dizendo que você não tem que vir, mas para que Deus venha manifestar em nossa casa é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mateus 18, 19, nós temos lido todos os cultos, todas as semanas o mesmo texto. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe qual que é o grande problema que nós encontramos hoje, infelizmente? O grande problema que nós encontramos hoje, infelizmente, são pessoas que elas estão vindo ao templo, mas não estão sendo igreja. Eu vou de novo. São pessoas que elas estão frequentando cultos, mas elas não estão reunindo em nome de Jesus para ser igreja, porque igreja não é essa estrutura. Isso aqui é um prédio, inclusive você vê pelas colunas, é um prédio comercial, eram 3 portas comerciais. Nos fundos aqui onde é o nosso refeitório era uma doca. A igreja não é estrutura. Aqui nos reunimos como templo, aqui nós temos comunhão uns com os outros, aqui nós somos ministrados, alimentados pela palavra de Deus, aqui nós temos essa comunhão de culto, de adoração, de louvor ao Senhor. Quem se alegra de ter um templo para celebrar o Senhor, diga amém. Inclusive esse templo já está ficando pequeno, é verdade ou não é? Nós temos orado para Deus nos dar um lugar maior. Dá uma glória a Deus por isso, diga amém, porque o templo maior vai ter mais espaço, com ar condicionado, amém, gente? Eu quis colocar o ar-condicionado no mês de novembro. Vocês acharam que não ia esquentar? Vocês lembram, não é? Falei ou não falei? Falei, gente, vamos colocar um ar? O povo não quis. Não reclama do calor. E vem para o culto mesmo o calor. Amém, gente? Mas isso a gente fala outra hora. Mas lá vai ter, em nome de Jesus. Só que a igreja não é esse ambiente.
A igreja somos nós, amém, queridos? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui nos reunimos. Em uma semana de culto nós reunimos 1.200 pessoas, diferenciando os 3 cultos da semana, porque 70% das pessoas que vêm à quarta-feira, elas não vêm ao domingo. 70% a gente tem, é um público que vem só na quarta, um público que vem só domingo de manhã, um público que vem só domingo à noite. Então são quase 1.200 pessoas reunindo todas as semanas. E todas as vezes que nos reunimos aqui, Ele manifesta, amém, queridos? Agora a minha pergunta é, e essa é retórica: será que Ele tem manifestado na minha e na sua casa? E por que nós não estamos vivendo a bênção, a provisão que foi para a casa de Obed-Edom? Por que nós não estamos vivendo o milagre que aconteceu na casa de Abraão? O cumprimento das promessas que aconteceram na vida de Saraí? Porque talvez nós esquecemos de cultuar a Ele como família, de nos reunir diante dEle como família. Nós enfrentamos hoje, infelizmente, Edson, um desafio enorme que é criar filhos. As crianças a partir de 7, 8 anos estão sendo desafiadoras para alguns pais. Quando chega na idade da pré-adolescência, 12, 13 anos, para alguns pais tem sido uma tempestade. Quando chega nos 15, 16 anos, então tem pai que já está quase saindo de casa, deixando o filho dominar tudo. E sabe qual que é o problema hoje dos nossos adolescentes, amados? Nós pais. Quando o menino está com 15, 16 anos, o pai encontra uma bucha de cocaína na bolsa dele, ele traz para a igreja e fala: faz alguma coisa. E se você não fez alguma coisa em 15 anos, como é que você acha que a gente vai fazer em 15 dias? Se nós não ensinamos eles o que é ser igreja, o que é ter uma vida de igreja, como é que você acha que depois dos 15 ele simplesmente vai escolher? Ei, já foi construída uma estrutura na mente dele, e essa estrutura muitas vezes não foi levado a Deus. E não é o pastor que prega Deus para os seus filhos, que prega Jesus para os seus filhos, começa pelos pais. Nós reunimos com a sua família uma vez por semana, alguns de vocês 2. Mas você está na sua casa todos os dias, e se você não trouxer a sua família para Jesus, se você não trouxer a sua casa para Jesus, você vai infelizmente sofrer dores e consequências terríveis. Nós fazemos o máximo como igreja para servir você. Nós temos hoje 9 pessoas em tempo integral, fora eu e a pastora Anne, trabalhando, aconselhando, mapeando. Fora os voluntários, que são pelo menos mais 7 ou 8 que trabalham de graça. O Filipe, o nosso líder do Ministério de Jovens, ele tem 2, às vezes até 3 agendas, há 3 dias por semana que ele está aqui à tarde aconselhando os nossos jovens. Só que de nada adianta nós darmos uma estrutura aqui, se essa estrutura não for estabelecida em casa. E em casa você não vai estabelecer uma estrutura obrigando o teu filho a ler a Bíblia, obrigando o teu filho a orar, se ele não vê isso em mim e em você. Quem está me entendendo, diga amém. Coloque amor nas minhas palavras, nós precisamos entender isso. Pastor, e como é que nós fazemos isso? Como é que a gente muda a história de uma família? Como é que muda a história de um casamento? Como é que muda a história de jovens que estão sendo aprisionados pelo inferno? Quando você traz eles para esse ambiente de 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não estará apenas, Galvão, na estrutura física da sua casa. Se você ensinar e manifestar este hábito da presença de Cristo na sua casa, Ele vai estar no Espírito, manifestando no interior da sua família. Não é uma linguagem de crente, não é um evangeliquez, mas é uma manifestação do Espírito Santo. Não é seu filho se perder pela imoralidade, ou se perder pelas más companhias, ou tentar se esforçar para não viver. É o Espírito Santo afastar ele totalmente da carne. Mas Esther, nós temos que nos posicionar. E sabe como que nós levamos um jovem de 17, 18, 19 anos para viver essa manifestação de Cristo? Quando ele tem 2, 3, 4, 5 anos, a gente está vivendo isso com eles. Quando Moisés foi conduzido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, se eu não me engano, na 4ª vez que Deus fala: vá a Faraó e diga: liberte o meu povo. Moisés foi até Faraó e disse assim: liberta o povo do Senhor. E já tinham vindo 4 pragas. Faraó disse: ok, vão adorar o Deus de vocês no deserto, mas deixe seus filhos. Deixe seus filhos. Porque Hugo, quando ele sabe que não vai conseguir mais corromper o coração do pai, ele vai tentar destruir os filhos.
Ele vai tentar aprisionar os filhos. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Pastor, mas é que o negócio já está complicado. Continue firme, porque Deus faz o milagre com aquele que está firme. Amém, queridos? Mas para isso, nós temos que nos posicionar. Nós temos que trazer essa manifestação de Deus para as nossas casas. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Eu quero falar hoje de 5 casas, 6 se der tempo, que Jesus entrou. Nós vamos encontrar 12. Se a gente for falar aquelas que ele passou, dariam 14. Mas 12 casas específicas que Jesus entrou. E todas as casas que Jesus entrou, algo extraordinário aconteceu. E essas 5 casas que eu quero falar com vocês é você entender que quando você traz ele a manifestar na sua casa, não tem como o milagre não acontecer. Sabe o que eu quero dizer com milagre? Enquanto você abre a Bíblia, ouça o que eu estou dizendo. Se tiver doença na sua casa, ele vai trazer cura. Se tiver pessoas acorrentadas, aprisionadas, seja por vícios, por opressão maligna, ele vai libertar. Se tiver ausência de provisão, ele vai prover. Pode ser um amém? Mas Jean, nós precisamos entender isso. Livro de Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, fala da história de um casamento chamado em Caná da Galileia. Vocês já sabem que esse, na verdade, foi o primeiro milagre de Jesus. O que algumas pessoas não se atentaram, talvez, olha para mim antes de nós lermos, só para você entender. O que alguns de nós, Márcio, não atentaram ainda, é que esse milagre que Jesus faz, ou seja, o primeiro milagre que ele faz, ao dar o start ao seu ministério de 3 anos, foi em uma casa. Pastor, não foi em um casamento? Foi em um casamento que estava sendo ministrado em uma casa. Na cultura judaica, o noivo, já falei isso várias vezes para vocês, falo isso no start o tempo todo, mas na cultura judaica o noivo vem, conhece a noiva, negocia com o pai, da noiva, o pai da noiva negocia o dote, e depois que ele tem, aquele compromisso firmado, ele entrega algo para a noiva, estabelecendo uma aliança, e ele volta para a sua casa e não pode ter contato com a noiva mais até o dia do casamento. E ele vai pelo menos construir a casa. Se ele tiver posse, se tiver empregados, pelo menos ele tem que construir o lugar onde ele vai passar as núpcias. Ele tem que construir. Depois que ele termina a construção, então Milson, ele volta para a noiva, pega esta noiva que já está preparada e leva esta noiva para a casa dele, para a casa do seu pai, porque lá vai ser a festa, que a cultura judaica chama de bodas de casamento. Quem está aqui comigo, diga amém. Então aquele casamento que Jesus ele opera, o milagre da transformação da água em vinho, foi em uma casa. O primeiro milagre de Jesus foi em uma casa. O início do ministério de Jesus foi em uma casa. E esta casa não foi a estrutura dela abençoada, mas quem foi impactado foi a família. Porque professor Luiz, quando ele entra na nossa casa, ele vai mexer com a nossa estrutura, ele vai mudar e transformar a nossa família. Posso ouvir um amém? Como começa o ministério de Jesus? Verso 1 diz: 3 dias depois houve uma grande festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou. A mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho? E ele respondeu: mas mulher, por que me diz isso? Minha hora ainda não chegou. Mas sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaico. Cada uma desses potes tinha a capacidade de 80 a 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham esses potes com água. Quando os potes estavam cheios de água, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E os empregados seguiram as instruções. Aquele mestre de cerimônias então provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já se beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez em uma casa, em uma família. 2 famílias são impactadas: a do pai do noivo, que seria extremamente envergonhada porque o vinho acabou,
mostrava falta de comprometimento, falta de responsabilidade, falta de planejamento. Era um constrangimento acabar a comida e principalmente o vinho. Então Jesus ali, ele livra do constrangimento. Jesus, ele manifesta, um milagre sobre o que representava a alegria daquela família. E algo que me chama a atenção que Jesus faz ali é que ele vem prover a falta de algo. Quando Jesus ele entra em nossa casa, Sandra, ele vai prover tudo aquilo que estava faltando. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se você tem passado por necessidades, se as suas finanças estão limitadas, se você tem passado por lutas, tempestades, vergonha, constrangimento, talvez a presença dele está faltando para você. E se você está mendigando pão, você não está vivendo a palavra, porque a Bíblia diz: o justo não vai mendigar o pão. Mas quando ele chega, a presença dele manifesta a provisão que eu e você precisamos. Eu tenho certeza que muitos aqui têm milagres para contar, de situações que viveram provisão de Deus. Eu vou lembrar desse milagre, eu estiver bem velhinho ainda eu vou lembrar. Uma das piores fases da minha casa, da minha família. Tínhamos perdido tudo, nossa casa tinha tido uma ameaça de incêndio, por conta de intrigas com vizinhos. Eu tinha 10 anos de idade, e nós saímos daquela casa, que era uma casa razoável, e fomos para uma casa muito, mas muito precária. Tem um precário que ela só tinha uma porta, e as janelas da casa eram de madeira, sabe aquela janela de pau? Estávamos passando assim um perrengue, que eu já contei aqui, que ficamos assim, acho que uns 2 anos só comendo salsichão, quando tinha o salsichão ainda. Agora nem salsicha vina para curitibano eu gosto. E não é por arrogância, é que eu enjoei mesmo daquela desgraça, sabe? E eu lembro que um dia levantamos, e minha mãe chegou para meu pai desempregado, minha mãe vivendo de um salário mínimo, e ela disse assim: não tem nada para nós comermos hoje, nada. E ela, como uma boa mulher sábia, disse: levanta e vai arrumar dinheiro. Deveria nem estar falando, né? E meu pai ficou tentando entrar em contato com alguns amigos, resolver alguma situação, receber algum dinheiro que tinha para receber, e nada. Eu não lembro o horário do dia, mas eu lembro que nessa agitação, mas era pela manhã, próximo do almoço, nessa agitação de não ter nada, não tinha um grão de arroz. Alguém bateu lá na frente. Minha mãe saiu, olhou na janela e falou assim: ixi, é o Oséias. Oséias era um amigo do meu pai, crente, evangelista. E minha mãe falou: ixi, por que ela falou ixi, é o Oséias? Porque não tinha nada para oferecer para o Oséias. O Oséias chegava perto da hora do almoço. E quem visita a tua casa perto da hora do almoço quer fazer o que, gente? Quer almoçar na sua casa. E meu pai recebeu. Minha mãe ficou fazendo sala para o Oséias, e a única porta da casa era a porta da sala. Meu pai pulou a janela da cozinha de madeira, foi no vizinho e falou: me empresta, pelo amor de Deus, alguma coisa. Seja lá 2 colheres de pó de café, seja lá uma erva para chimarrão. O vizinho também era tão lascado quanto a gente, mas estava melhorzinho, porque ele emprestou uma cuia de chimarrão. Ele não era para matar a fome, era para ele ir no banheiro mesmo, que é diurético. E meu pai veio, fez o chimarrão e ficou ali enrolando, e o Oséias não ia embora, e minha mãe não levantava, e minha mãe tipo olhando meu pai: você não vai resolver. Aí quando o Oséias viu que não saiu o almoço, falou assim: irmão Neto, vamos sair comigo? Meu pai desempregado, falei: vamos. Falou: vai, saio logo para ver se ele também já não, a gente almoça em algum outro canto, vai na casa de outro para almoçar. E meu pai saiu com ele, eles andaram algumas quadras, entraram no mercadinho do bairro, Sandro. E o Oséias pegou um carrinho e ele começou a colocar as compras. E meu pai começou a olhar e falar: Deus, o senhor quer me tratar mesmo, hein? Eu passando por um perrengue, o homem enchendo o carrinho. E ele encheu o carrinho, passou no caixa, pagou a compra. Veio com meu pai, e ele morava para frente da nossa casa. Quando ele chegou na esquina da nossa casa, meu pai era um cara que tinha uma boa comunicação. Meu pai foi radialista. Meu pai era um cara assim, bem conceituado na área de comunicação na época, mas eu estava passando aquele perrengue. Ele olhou para meu pai e disse assim: eu não sei, irmão Neno, o que está acontecendo com você, mas hoje pela manhã, bem cedinho, Deus me acordou e disse assim: vai no mercado e faz uma compra para o Neno.
Eu achei que não era Deus. Aí eu vim na sua casa. E eu chegando lá na sua casa, talvez eu entendi que vocês estão com falta de alguma coisa. Então eu fui no mercado, essa compra é para você. Se você não quiser, dê para alguém. E aquele homem foi embora. E meu pai chega com aquela sacola em casa. Minha mãe olhou para ele e falou: você roubou alguém? E quando ele contou, eu lembro que todos nós choramos naquele dia. Porque quando Jesus entra na tua casa, ali vai ter provisão. Amém, queridos? Em Caná da Galileia, a presença dele gera a provisão, a alegria e livra do constrangimento. Agora vai comigo em Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas 4, 38. Diz assim o texto: depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão. Qual Simão que a Bíblia está falando aqui, hein? Simão Pedro. Foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra de Simão muito doente, com uma alta febre. Quando os presentes viram Jesus, suplicaram por ela. Jesus então se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Quando Jesus chega na casa do casamento de Caná da Galileia, lá tem provisão, lá tem alegria. Mas quando Jesus chega na casa de Pedro, na casa de Pedro tem cura. Porque quando Jesus entra na sua casa, enfermidade não vai ficar. Se você tem hoje dentro da sua casa pessoas que estão com diagnóstico de doença, Jean, se tem doenças emocionais atingindo alguém da sua casa, depressão, ansiedade, se existem situações que têm debilitado a sua família, deixa Jesus entrar, porque quando ele entra ali, entra a cura. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deixa Jesus curar a sua alma, deixa Jesus curar a sua casa, deixa Jesus curar seu casamento, deixa Jesus curar os relacionamentos. Quando Jesus entrou na casa de Simão, aquela mulher estava tomada de febre. Hoje você tem um parente com febre, o que você faz? Você leva para o hospital ou liga para a Joelma, porque a Joelma já quase é uma médica já, né? Mas você vai ligar para a Joelma e a Joelma vai dizer: leva para o hospital, está com febre. E no hospital o que vai ter o diagnóstico, um dos principais? Provavelmente infecção. O que o médico vai prescrever? Uma cefalexina, uma azitromicina, uma amoxicilina, um clavulanato. Agora naquela época não tinha antibiótico, nem a penicilina tinha chegado naquela época. Uma pessoa que ela desenvolvia febre, uma infecção, muitas delas morriam. Aquela mulher provavelmente poderia morrer, Carmen. Mas quando Jesus entra naquele lugar, não precisou de antibiótico, não precisou de médico, não precisou de medicamento, precisou apenas da presença dele. É exatamente isso que eu e você precisamos entender. Deixa a presença dele manifestar cura onde tem doenças. Deixa eu ser mais rápido. Vai comigo em Lucas 8, 51. Eu vou ficar dentro do Evangelho de Lucas, fica mais fácil para você procurar. Evangelho de Lucas capítulo 8, verso 51. Nós encontramos outra casa que Jesus entrou, outra casa que Jesus visitou. Lucas 8, 41 diz: então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, olha para mim aqui. Jairo, ele fazia parte dos fariseus, dos religiosos, inclusive do grupo que perseguia Jesus. Não aceitavam que Jesus pregava, o que ele ministrava. Porém esse homem tem um problema. Sua filha adoece. Ele não tendo mais controle sobre aquela doença, sobre aquela situação, não sabendo mais para onde recorrer, entendendo que poderia Maurício perder a sua filha, então ele vai atrás daqueles que os seus patrícios, os seus colegas perseguiam, Tiago. E a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, ele clama para Jesus, veio assim, veio e se prostrou aos seus pés, ele suplica: Jesus, vá em minha casa. E o texto continua dizendo: sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Então Jesus o acompanhou e foi cercado de multidão. Olha para mim, você pode ser crente, você pode conhecer a Bíblia, você pode ter uma vida com Deus, não significa que tudo isso vai te eximir das dificuldades, das doenças, das lutas e da tempestade. A Bíblia diz que todos nós como justos poderemos enfrentar o que? Aflições. As aflições do justo são muitas, mas Deus os livra de todas elas.
O pastor está dizendo que aquele homem era crente? Ele era religioso. Ele conhecia as escrituras, ele ensinava as escrituras. Um líder de uma sinagoga poderia ter o papel de prefeito da cidade, juiz da cidade e do sacerdote da cidade. Ele tinha pessoas à sua disposição, mas ele não tinha o controle da situação. Então ele vai até Jesus. Do verso 43 até o verso 50, enquanto Jesus está encaminhando Gerson para a casa de Jairo, a Bíblia diz que uma mulher toca em Jesus. Jesus sente que algo dele saiu. Você conhece a história, aquela mulher é curada. Ele confronta, quem foi? Ela reconhece. Jesus libera uma palavra sobre ela. E quando Jesus chega à casa de Jairo, verso 51, vai comigo. E quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque no caminho entre Jesus receber a súplica de Jairo, até ele chegar à casa de Jairo, a menina morre. Então o verso 52 diz: a casa estava cheia, gente chorando, se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, apenas está dormindo. A multidão riu porque todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou a menina pela mão e disse em alta voz: Talita cumi. Ele diz: menina, levante-se. E naquele mesmo momento ela voltou à vida e se levantou. Quando Jesus chega ali, chega por um projeto, mas por uma necessidade da presença dele. Não vai ser só a sua casa que vai ser impactada. Seus vizinhos vão começar a bater na porta e dizer: ô Rafael, tudo bem? Vai falar tudo. Rapaz, o que está acontecendo aí? Por quê? Eu falei: meu irmão, tem um negócio diferente aí. Você trocou de carro, né? Tá bom? Eu falei: é Jesus. Rapaz, eu via tua casa, vivia umas gritarias, uma brigueira, um xingamento. Rapaz, agora eu só ouço música, só música de crente. Você estressava quando eu deixava o carro no portão da sua casa. Você nem está brigando mais comigo. O cara vai ficar incomodado porque você não incomoda mais ele. Porque a presença de Jesus, ela vai transbordar dentro da tua casa, de tal forma que as famílias que estão próximas serão impactadas. Posso ouvir um amém por isso? Olha que Deus fala para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: eu abençoarei as famílias da terra através da tua família. Tem muita gente querendo abençoar e impactar os outros, mas a dele não foi impactada ainda. Não adianta você querer ser o ceifeiro para colher os campos brancos lá fora, se você não está colhendo os campos brancos dentro de casa. Tem muita gente querendo fazer célula lá fora, querendo fazer evangelismo lá fora. Vamos pregar no mundo árabe, vamos para os países da Ásia que eles estão perdidos, mas a casa dele está perdida. Ei, salva a tua casa, em nome de Jesus eu peço isso. Se posiciona na sua casa. Ai pastor, mas um profeta de casa não faz milagre. Jesus não foi reconhecido na casa dele, mas ele foi. Ele pregou, ele ministrou. E mesmo que tenha havido resistência na terra dele de Nazaré, a Bíblia diz que ali ainda houve alguns milagres. Faça a sua parte. Não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Se você está com a sua família pertinho de você, pega na mão da esposa, pega na mão do esposo. Pega aí. Só se tiver família, só pega na mão se for da família. Fala para ele assim: eu não vou desistir de você. Fala para ela: não vou desistir de você. Você está falando isso dentro de casa, da casa do pai, hein? Não adianta você sair daqui, entrar no carro e falar: eu já decidi, eu vou divorciar mesmo. Você acabou de falar que não ia desistir. Olha para os teus filhos, vocês estão aí, e diz assim: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de vocês, eu não vou. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Última casa, por causa do meu tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos seguiram viagem. Chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Então foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa lhe é necessário. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isto dela.
Tem muita gente que já tem a presença dele em casa, mas não está parando para ouvir o que ele tem falado. Marta não era uma resistente ao evangelho. Marta não era uma pessoa que estava fazendo o serviço de casa só para não estar na sala. Eu não gosto desse nazareno. Tem paciência para ele, aí vem ficar pregando. Eu vou logo para a cozinha lavar a louça, vou adiantar o serviço para ver se ele vai logo embora. Não. O que Marta estava fazendo? Marta estava preparando, Jéssica, o jantar para Jesus e fazendo isso do seu melhor jeito, com os seus melhores pratos. Quem está entendendo, diga amém. Ela estava com Jesus na sua casa, ela queria agradar Jesus, estar na sua casa, ela estava fazendo com excelência, só que ela não compreendeu que o propósito de Jesus viver ali na casa dela não era comer bem. O propósito de Jesus na casa dela, Nani, era manifestar transformação, paz e graça naquele lugar. Tem gente que tem a presença dele em casa, mas não para ouvir. Deixa ele falar com você. Para ouvir ele. Para tudo. Coloca uma canção. Fala: Deus, ministra meu coração. Deixa eu ouvir a sua voz. Tem gente que quando vai orar só fala: eu quero, me dá, abençoa, abre a porta, mata aquele irmão. Não, isso, os crentes aqui não falam isso. Faz. Aí quando Deus vai falar, ele fala amém, e ele levanta e vai embora. Ele não ouve. Ricardo, se a gente não parar para ouvir, nós não vamos saber para onde vamos. O que Maria estava fazendo? Sentada, ouvindo. E Marta indignada, a bonitona lá ouvindo e eu aqui ralando. Jesus falou: senta e ouve. Hoje Jesus está falando para pessoas: eu quero entrar na sua casa, mas você precisa me ouvir. E para nós encerrarmos, pastor, como é que Jesus entra em nossa casa? Se você puder, vai comigo em Êxodo capítulo 12, verso 7. Fala do povo de Israel saindo do cativeiro do Egito. Deus declarando que traria a última praga para os egípcios, para provar o seu poder e confrontar os deuses egípcios de D minúsculo. E ele disse que eles deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais da porta, e ali eles teriam a presença de Deus que os protegeria da morte. Quem está aqui comigo, diga amém. Diga comigo: a presença de Deus que os protegeria da morte. Olha o que diz o texto. Verso 12, capítulo 12, verso 7. Então tomarão o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Eu vou ler na versão atualizada. Ele diz assim: em seguida tomarão um pouco do sangue do cordeiro, passarão nos batentes e nas laterais, em todo o alto das portas das casas onde comerem o animal. Agora vai comigo no verso 12. Verso 12. E diz assim: então à noite passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra, na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Verso 13, ele diz: mas o sangue nas batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estarão, e elas não viverão ou não passarão pela morte. Diga comigo: proteção. Tem muita gente que está buscando: onde é que eu arrumo o sangue do cordeiro para passar na minha porta? Tem gente fazendo até ato profético com o suco da vide. Eu vou passar o suco de uva no umbral da porta para ter proteção. E eu vou trocar o sangue do suco da vide pelo óleo ungido, e eu vou passar no batente da porta. Ei, você não precisa de mais nada disso. O que eles tinham que passar? O sangue de quem que eles tinham que passar nas vigas da porta? O sangue do cordeiro. E Jesus é quem? O cordeiro santo. Você não precisa mais do sangue nas vigas, nas laterais da porta. Você tem o sangue de Jesus em você, amém, queridos? Porque quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por você. Agora, se você não reunir para manifestar a presença dele, agora vai comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 19. Nós vamos ler, mesmo que você saiba de cor. Não adianta você ficar passando suco de uva na porta da sua casa, se você não manifestar a presença do cordeiro que habita em você. Pastor, como que ele habita? Maurício, ele habita em nós através do Espírito Santo, amém, queridos? A Bíblia diz, enquanto você abre a sua Bíblia, lá no livro de Atos, que um homem chamado Cornélio,
Ele tem um sonho que ele deveria chamar Pedro à sua casa. Pedro também tem um sonho que deveria ir à casa de Cornélio. Cornélio manda os seus funcionários para trazerem Pedro. E quando Pedro, o agente de Deus, o embaixador de Cristo naquele lugar, entra na casa do centurião romano, e ele começa a falar com aquele povo, com aquelas pessoas, com aquela família, a Bíblia diz que aquela família começa a ser constrangida. E quando ele ora, a Bíblia diz que os gentios, não tinha acontecido ainda, quem eram os gentios? Os que não eram judeus, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Quando Pedro, ele reúne eles em nome de Jesus, o Espírito Santo se manifesta. Os gentios são impactados. Nós estamos querendo fazer na nossa força, deixa o Espírito Santo manifestar. Ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pastor, é que minha mulher lá em casa, pastor, quando ela começa a falar, ela não para, ela fala. Reúne em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai deixar ela calminha. Posso ouvir um amém? Pastor, meu marido, o problema dele é que ele não fala, pastor. Ele não fala nada, esse homem não expressa nenhum tipo de resposta. Pensa um homem que só senta no sofá, pastor, ele não ajuda em nada. Esse homem ele só quer a comida pronta, a roupa lavada. Deixa Jesus, o Espírito Santo manifestar, que esse homem vai começar a falar. Até buquê de flores ele vai trazer. Por quê? Porque ele transforma, ele impacta. O que nós precisamos é isso. E diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu cearei com ele. Cear fala de janta, de comida, de comunhão, relacionamento. E ele vai cear comigo. Olha para mim, e eu encerro aqui. Eu estou há 3 semanas desafiando a igreja. Eu tenho falado: igreja, reúne com a sua família. Faz um tempo de louvor com a sua família. É o Tiago que está aqui? É você, Tiagão? Agora que eu te reconheci, que bom ver aqui, irmão. Deus abençoe você, meu irmão. Quando reúne com a sua família, coloca uma canção, ministra uma palavra, ora pelos seus filhos, ora pelo seu casamento, manifesta a presença de Cristo.